Olá, alunos do sétimo ano A e do sétimo ano B. Estamos agora na nossa parte 2 do vídeo. Na parte 1, nós consideramos detalhadamente algumas definições das classes morfológicas que são variáveis, aquelas 6 classes que nós vimos, né? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo. Agora, eu vou definir para vocês as 4 classes que são chamadas de invariáveis. Na primeira parte do nosso vídeo, eu deixei uma atividade para vocês. Eu gostaria que vocês procurassem um texto, pode ser o texto que vocês quiserem, pode ser pequeno, pode ser maior, mas desde que vocês sejam capazes de identificar nesse texto algumas palavras que representem cada uma dessas classes. O objetivo é meramente compreender se vocês são capazes de definir cada uma dessas classes e, obviamente, identificá-las. Eu vou torcer desde já que vocês sejam capazes sim de fazer isso. Nessa parte 2, nós vamos dar destaque às classes que são invariáveis. Lembrando que agora eu vou tratar apenas da parte de definição. E a gente vai lembrar alguns detalhes que falam, que tratam dessa definição. Mas posteriormente vamos ter uma aula para cada uma dessas classes morfológicas, tudo bem? Especialmente essas que são invariáveis. Vamos falar então dessas 4 classes. Nós vimos que essas 4 são invariáveis: advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Vamos primeiro lembrar o que são advérbios. Como o próprio nome já diz, advérbio é aquilo que vem junto de. E normalmente você vai perceber que esse junto de está articulado a 3 outras classes. Então, palavras que estejam junto de um adjetivo, ou junto de um verbo, ou junto de um outro advérbio, são chamadas de advérbio. Por quê? Porque são palavras que, na verdade, servem para modificar outras palavras e que indicam circunstâncias das mais diversas, circunstâncias de tempo, circunstâncias de modo e assim por diante. Eu vou dar 3 exemplos para que vocês percebam essa capacidade que o advérbio tem de modificar outras palavras. Quando, por exemplo, eu digo assim, isso aqui está muito bom. Eu poderia dizer que isso está bom, mas eu não quero só dizer que está bom. Bom é uma caracterização de como está aquilo, que é exatamente a palavra que substitui o substantivo a que eu estou me referindo, talvez um bolo, um pudim, o que seja. Então, notem que nesse caso, bom é só um adjetivo. Mas esse adjetivo ele é modificado quando eu digo que aquilo, ou aquele bolo, aquele pudim, seja lá o que for, não está só bom, ele está muito bom. Então, observem que o muito ele serve como um modificador do bom. Ele vai funcionar, então, como um advérbio. Ele está junto de um adjetivo com a intenção de modificá-lo. Bem, o advérbio ele não modifica só o adjetivo, não. Ele também pode modificar um verbo. Quando eu digo assim, eu vou sair cedo. Observe que eu não vou simplesmente sair. Eu vou sair cedo. Então, a palavra cedo, que é o advérbio, está servindo para modificar esse verbo, sair. Quando ela modifica esse verbo sair, indicando uma circunstância de tempo, quando eu vou sair, então observem que ela também altera essa ação. Eu não meramente vou sair, mas vou sair cedo. E eu disse que o advérbio ele também é capaz de modificar um outro advérbio. Quando eu digo assim, parabéns meninos, vocês se saíram muito bem. Observem que eu poderia dizer que vocês se saíram bem. O bem é um advérbio porque ele está modificando saíram. Mas eu não estou dizendo meramente que saíram bem, eu estou dizendo que saíram muito bem. Eu estou utilizando o intensificador sobre esse bem. Eu estou modificando um outro advérbio. Que incrível, né? Quer dizer, o advérbio ele tem essa capacidade de modificar essas 3 palavras. Vamos lembrar? Olha, eu falei que o advérbio ele é um modificador. Ele, inclusive, é um modificador, se a gente pudesse ampliar esse conceito, ele é um modificador circunstancial. Então, ele pode modificar
um verbo, ele pode modificar um adjetivo e ele pode modificar um outro advérbio. Então, sempre que vocês pensarem no modificador circunstancial e conseguirem constatar que há um elemento ali modificando um adjetivo, um verbo ou um outro advérbio, já sabe que aquele elemento só pode ser um advérbio. Muito bem, excelente. Nós também temos as preposições. Preposições são elementos que servem para ligar, estabelecer relação de sentido. Elas ligam uma palavra à outra. E é impressionante, a gente usa muito as preposições, mas muitas vezes a gente não percebe. Digamos que, por exemplo, eu estivesse acompanhada de alguém aqui e dissesse assim: favor, traz copo água a mim. Não estaria muito completa, né? Essa solicitação. O ideal, talvez, seria se eu dissesse assim: por favor, traz um copo com água para mim. Então, palavras como por, para, com, de, a, em e assim por diante são palavras que são preposições. Elas servem para ligar expressões e, ao mesmo tempo, também servem para estabelecer uma relação de sentido. Talvez você diga: professora, por que você está dizendo que elas estabelecem uma relação de sentido? Por exemplo, quando eu digo eu quero um copo com água, notem que eu estou dando ênfase ao conteúdo desse copo. Então, a palavra com, ela serve exatamente para identificar esse conteúdo. Vamos ver um outro exemplo. Essa aula é para os alunos que estão interessados em aprender a respeito de classes morfológicas, em especial as invariáveis. Observem que existe um objetivo para essa aula, e esse objetivo está delimitado pela palavra para. E outro detalhe, vocês já pararam para pensar que as preposições elas podem modificar aquilo que eu digo? É verdade. Quando eu digo assim, ó, esse aqui é um brinquedo de criança. Esse aqui é um brinquedo da criança. De e da significam a mesma coisa? É claro que não. Quando eu digo que um brinquedo é de criança, eu quero dizer que aquele brinquedo é próprio para uma criança. Quando eu digo que o brinquedo é da criança, eu quero dizer que aquele brinquedo pertence a ela, é dela. Não é impressionante? A preposição ela tem um papel fundamental na nossa língua. Eu acho muito interessante quando a gente analisa dialetos e a gente percebe que a maioria dos dialetos, em especial os indígenas, não tem o uso de preposição. Então, essa é uma característica típica da nossa língua, por exemplo, e de outras línguas. Mas vale a pena ressaltar que cada um desses elementos, por menor que seja, ele tem uma significância. Então, lembrem-se, preposição servem para ligar palavras a outras e, segundo, servem também para indicar um sentido. Muito bem. Agora a gente vai falar das conjunções. As conjunções, elas são mais exigentes e elas vão também exigir de vocês um conhecimento pleno. Inclusive, mesmo aqueles que estejam assistindo essa aula e que não sejam do Tiburcio Valeriano, devem se atentar que hoje conjunções, sem dúvida, são assuntos predominantes em qualquer prova de concurso. Então, se você é concurseiro, por exemplo, você deve estudar o máximo dos tipos de conjunções. As conjunções são diversas e variadas. E as conjunções, elas servem também para ligar. Parece com preposição, né? Só que a diferença é que as conjunções, elas não vão ligar palavras. Elas vão ligar o que a gente chama de orações, ou seja, enunciados que contêm verbo. Prestem atenção em alguns exemplos. Ela estudou, mas não se saiu bem. Observem que eu digo que ela estudou. Estudou é um verbo, então esse enunciado contém um verbo. Mas eu apresento aí um sentido diferente do que se esperava. Quando você pensa em alguém que estuda, automaticamente lhe vem à mente que se essa pessoa, desculpem, ela estudou, ela saiu bem na prova. Mas o que aconteceu? Ao contrário disso, ela não se saiu bem na prova. E qual é o elemento que ligou a primeira oração à segunda? Ela estudou, mas não se saiu bem na prova.
todo mundo deve ter percebido, né? É um mas. Esse mais é a conjunção. Ele que liga as orações. A gente vai ver mais detalhes sobre ele em aulas detalhadas à frente. Mas eu vou dar um segundo exemplo. Quando eu digo assim, João trabalha e estuda. Observem que eu não digo simplesmente que João trabalha. Trabalha é uma ação. Mas além de trabalhar, ele estuda. E como é que eu sei disso? Observem que eu uso o elemento e, que serve para ligar a primeira oração à segunda oração. É o que eu vou chamar de conjunção. Ótimo. E o último elemento dessas classes invariáveis é a interjeição. Ai! Ei! Psiu. Oi! E aí? Psiu. Qualquer dessas expressões que eu agora acabei de apresentar, elas não representam sentimentos, emoções? Tudo que se representa sentimento, emoção, está relacionado ao que a gente vai chamar de interjeição. Pode até ser algo do tipo, meu Deus! Ou então com a música, né? Uou! Puxa vida, hein? Que isso, hein? Qualquer dessas expressões que eu citei agora, que representem emoção, que representem sentimento, são as chamadas interjeições. Então, só relembrando, nessa parte 2 das aulas sobre classes morfológicas, nós vimos 4 classes que são invariáveis, quer dizer, não variam, não se alteram, independente dos elementos a que se faça referência. Quais são elas? Advérbio, que são os modificadores circunstanciais, as preposições, que ligam palavra e estabelecem sentido, as conjunções, que ligam orações e estabelecem sentido, e as interjeições, que representam sentimentos, emoções. Eu espero que vocês tenham tirado proveito. Não deixem de fazer a atividade, identificar um texto e, nesse texto, seja ele qual for, localizar cada uma dessas classes morfológicas. Se não conseguirem essas 4 invariáveis, não tem problema. A prioridade é que vocês sejam capazes, ao menos, de identificar as 6 primeiras. E aí, para fechar, nós hoje vimos sobre 10 classes morfológicas. Quais são elas? 6 que são variáveis: substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes e verbos. E 4 que são invariáveis: advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Eu espero que vocês tirem proveito. Se tiverem alguma dúvida, podem me procurar. Mas não deixem de assistir a aula. Tendo dúvida, volta para o início e assiste tudo de novo. Foi um prazer. Aqui quem falou é a professora Lívia e essa aula em especial vai para os meus queridos alunos da Escola Tibúrcio Valeriano, alunos do 7º ano A e do 7º ano B. Um beijo e até a próxima!